Olá pessoal, estudaremos a Lei Orgânica do município de Itaboraí, estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos também exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando também os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também os combos promocionais contendo outras temáticas como a história de Itaboraí e também o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo, beleza? Bom, além disso, eu também irei disponibilizar um curso contendo os conteúdos comuns no formato de vídeo-aula, organizados em módulos, que irei disponibilizar na plataforma da Hotmart. Quando eles estiverem organizados, irei colocar também os links aqui na descrição desse vídeo. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é muito importante, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Itaboraí. Falando agora sobre a administração municipal. Bom, a administração pública, seja direta, indireta ou fundacional do município, obedecerá a alguns princípios legais, como da impessoalidade, moralidade, publicidade, interesse coletivo e também aos seguintes. Bom, temos então aqui alguns princípios que regem a administração pública. Um deles é o princípio da impessoalidade. Significa dizer que a administração pública ela deve tratar todos da mesma forma, de forma igualitária, de forma imparcial. Ou seja, não deve manter ali uma relação de pessoalidade com ninguém, até porque o interesse é um interesse coletivo. Então não pode ter nenhum tipo de relacionamento esse que seja muito íntimo, relacionamento esse que favoreça a alguém dentro do âmbito da administração pública. Isso não pode acontecer. Então o princípio da impessoalidade é isso, é nessa perspectiva de que a administração pública ela deve tratar todos da mesma forma, sem estabelecer ali uma relação de pessoalidade. Um outro princípio que rege a administração pública é o princípio da moralidade, que tem relação com a conduta que você espera que um agente público ele tenha. Então você espera que um agente público ele tenha uma conduta de acordo com o quê? De acordo com a ética, com a moral, com a honestidade, que ele seja uma pessoa íntegra, porque ele está atuando ali em prol da coletividade, e não de interesses pessoais. Então é muito importante que ele pratique o quê? A boa-fé, a honestidade, tem uma conduta pautada pela honestidade, pela ética e pela moral. Outro princípio da administração pública é da publicidade. Ou seja, a administração pública ela deve divulgar os seus atos administrativos. Ela tem que fazer com que a população ela tenha conhecimento em relação aos seus atos, em relação às suas condutas, às suas decisões. Então, deve ser dado transparência em relação às ações que são tomadas por conta da administração pública. Deve ser dada transparência a quem? À população, aos cidadãos. O outro princípio é o princípio do interesse coletivo, ou seja, o interesse coletivo ele deve sobressair, ele deve prevalecer em relação aos interesses individuais. Então, além desses princípios legais de administração pública, agir de acordo com a lei, que é o princípio da legalidade, que não está aqui, mas é um princípio da administração pública, está aqui como um princípio legal, acredito que aqui esteja fazendo referência ao princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, interesse coletivo. Temos outros princípios também, vamos entendê-los agora. Bom, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e aos detentores dos direitos políticos de um país. Então, para você preencher um cargo público, você, brasileiro, tem que preencher os requisitos estabelecidos em lei, tem que atender aos requisitos estabelecidos em lei. Esses requisitos eles estão onde? Eles aparecem no regime jurídico dos servidores de cada município. Temos o regime jurídico único dos servidores das autarquias, do âmbito federal, enfim, da Lei 8.112 também. Então, ali você tem os requisitos para que você preencha um cargo público, ok? Então, você tem que atender a esses requisitos estabelecidos em lei. E também aqueles que detêm de direitos políticos no país. O que seria deter de direitos políticos? Você conseguir exercer seu pleno direito ao voto, por exemplo, você conseguir participar de consultas populares, como plebiscitos, referendos, por exemplo, ou ainda apresentar um projeto de lei junto à Câmara Municipal, desde que seja representativo ali de uma parcela significativa da população, do eleitorado do município aqui, a gente está falando aqui de Itaboraí, Então, uma vez que você preencha esses requisitos estabelecidos em lei e detém direitos políticos no país, você pode preencher um cargo público.
Bom, a primeira investidura em cargo ou emprego público da administração direta e indireta fundacional depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, ressalvadas nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Tá? Então, para você investir num cargo público, ou seja, para você assinar um termo de posse, entrar em exercício e efetivamente começar as atribuições do seu cargo público, você tem que ser aprovado em um concurso público previamente. Você vai prestar uma prova, um concurso de provas e títulos, uma vez aprovado, classificado, convocado, nomeado, o seu nome sai no diário oficial ali da prefeitura que você tentou, por exemplo, né, da prefeitura de Itaboraí. Então, uma vez que consta o seu nome no diário oficial, na classificação, te nomeando para você assumir aquele cargo, para você, né, passar pela perícia médica e tudo mais, ser avaliado para você conseguir, uma vez aprovado na perícia médica, com a parte documental, você, uma vez aprovado nisso, que é a parte mais tranquila, né, que o mais difícil é você ser aprovado na prova, você vai tomar posse. E uma vez que você toma posse, você tá apto para entrar em exercício, ok? Então, para você investir no cargo público, você tem que primeiramente passar num concurso público, ressalvados os cargos comissionados, que são cargos de livre nomeação e exoneração, que são aqueles cargos de confiança que acontecem via indicação. E aí esses cargos, eles são cargos que você entra a qualquer momento, mas você pode deixar o cargo público também a qualquer momento, pois não gera estabilidade, diferente dos cargos efetivos, que são esses que você entra via concurso público. Bom, não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público, constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de permanência por 5 anos no seu efetivo exercício. Ou seja, não pode aparecer um edital falando que você, para poder tentar o concurso público, você tem que ter no máximo tantos anos de idade. Ele não pode estabelecer um limite máximo de idade. Ah, você tem que ter no máximo 30 anos para poder prestar esse cargo aqui, esse concurso público. Ele não pode estabelecer esse limite de idade para você tentar o concurso público. Ele tem que ser acessível a todos que desejam participar, desde que atenda aos requisitos básicos em lei. Mas na questão da idade, não pode ser estabelecido um limite máximo para você conseguir se inscrever em um concurso público. No entanto, para você permanecer em um cargo público, você tem que ficar pelo menos 5 anos nele. Ele pode estabelecer isso, questões de acessibilidade no cargo e possibilidade de você permanecer pelo menos 5 anos de efetivo exercício. Por quê? Porque nós temos a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é quando o servidor ele atinge aquela idade limite em que ele não pode mais ficar em efetivo exercício na ativa. Ele é compulsoriamente, ele é convidado a se retirar e ficar na inatividade e se aposentar. É independente da vontade dele. Ele não tem escolha porque ele atingiu o limite de idade. E aí vamos supor que essa pessoa ela prestou concurso público muito próximo de atingir essa idade de aposentadoria compulsória. E aí ele conseguiu passar no serviço público, porém ele já vai atingir a aposentadoria compulsória nos próximos 2 anos. Ele não vai conseguir nem fazer 5 anos, ele não vai conseguir permanecer no serviço nem 5 anos. E aí é aí que entra essa questão. Então, embora a administração pública não possa estabelecer um limite máximo de idade para você se inscrever, ela pode estabelecer um limite para você permanecer no cargo antes de se aposentar. Então, matematicamente falando, se a aposentadoria compulsória acontece aos 75 anos, para você conseguir ficar pelo menos 5 anos no cargo, você tem que ter tentado esse concurso, ter sido nomeado aos 70 anos, pelo menos, entendeu? Tá? Então aí entra essa questão da idade. E só também para deixar claro, gente, que essa questão da aposentadoria, tivemos também a reforma da Previdência, tivemos mudanças, temos mudanças também em 2024, tá? E aqui na lei orgânica nem vamos tratar sobre isso, tá? A gente já vê isso no regime jurídico único. E lá no regime jurídico único, no Estatuto dos Servidores de Itaboraí, você vai ver que lá tá escrito que a aposentadoria compulsória é aos 70 anos de idade. Mas na Constituição tá lá escrito que são aos 75 anos, ok? E a gente vai conversar melhor sobre isso lá nas aulas sobre o Estatuto, beleza? Seguindo aqui, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Aí atenção aqui, muita gente erra essa redação, porque comete o deslize de achar que necessariamente o prazo do concurso são de 2 anos.
E não é isso que está escrito aqui. São de até 2 anos. Tem concurso que tem um prazo de 1 ano e tudo bem. Aí ele pode prorrogar por mais 1. Tem concurso que tem um prazo de 2 e ele prorroga por mais 2. Aí fica um total de 4 anos. É de até 2 anos, ok? É diferente de ser exatamente 2 anos. Normalmente são de 2 anos. Normalmente. Porém, cuidado, porque não está aqui de forma taxativa. São 2 anos. É de até 2 anos. Tanto no prazo de validade quanto na sua prorrogação, previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas e títulos será observada a classificação, convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos ou empregos na carreira. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que vai ser respeitada a ordem de classificação. Então, os que serão chamados primeiro são aqueles que estão melhores colocados, tá? Então faz todo sentido. Enquanto você tiver ali uma lista de aprovados dentro do número de vagas, ali naquele último concurso, você vai ter prioridade em relação a novos concursados. Então a prioridade são daqueles que já estão aprovados, seguindo ali a ordem de classificação na hora de convocar, ok? E enquanto tiver, tiver perdurando ali a validade do concurso. Porém, vale dizer que a prefeitura, no caso aqui, estamos estudando em Itaboraí, tem que chamar esses aprovados classificados, que estão dentro do número de vagas, dentro do prazo do concurso, tá? Eles têm que chamar. Eles não podem deixar de fazer isso não, tá? Eles têm o prazo do concurso para poder fazer isso. Agora, aqueles que estão para além das vagas, aí é opcional. Eles podem ou não chamar. E fica aí de acordo com a conveniência da prefeitura. Bom, a convocação do aprovado em concurso far-se-á mediante publicação oficial e por correspondência pessoal. Então, normalmente, quando você é aprovado, você recebe uma correspondência, uma carta com a tua convocação para você, com a sua nomeação. Mas você também tem ali a publicação no Diário Oficial, tá? No Diário Oficial da prefeitura, que você tentou o concurso. Consta o teu nome ali na listagem. Você tem que ficar sempre bastante ligado em relação a isso, acompanhando os trâmites do concurso que você prestou. Bom, a classificação em concurso público dentro do número de vagas, obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegura o provimento no cargo em prazo máximo de 180 dias contados da homologação do resultado. Então é o seguinte, aqui na Lei Orgânica de Itaboraí nos é colocado que uma vez que você foi classificado, ou seja, uma vez que você foi aprovado dentro do número de vagas, você já tem garantia em relação a essa vaga. Isso aí em todos os concursos, tá? Tem que chamar dentro do período ali de vigência do edital, do concurso, Uma vez que homologa, tem aquele prazo, para poder chamar, que são de até 2 anos, prorrogável por igual período. Porém, ele coloca aqui que uma vez que você foi aprovado dentro do número de vagas, você não somente tem assegurado essa vaga, que isso aí a gente já sabe que tem essa garantia, como você tem um prazo para ser chamado, que é um prazo máximo de 180 dias a contar da homologação do resultado. Então, uma vez que sai o resultado é homologado, oficializado, vamos colocar assim, você tem 180 dias para poder ser nomeado. Bom, os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Então, aqui ele coloca que esses cargos comissionados, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, aqueles cargos que você entra via indicação, que não te garantem estabilidade, que você entra a qualquer momento, você deixa esse cargo também a qualquer momento, que são cargos de confiança. Aqui ele coloca que eles serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, que já sejam servidores da administração pública de Itaboraí. Para evitar, gente, indicações políticas, evitar aquela coisa que a gente sabe que acontece, tá? Do prefeito indicar o amiguinho, indicar aquela politicagem que a gente sabe, aquela troca de favor que a gente sabe que infelizmente acontece. Então, isso mostra o seguinte, que o fato de você ter um cargo efetivo não significa que você não possa ocupar um cargo comissionado, não é isso. Você pode ser um servidor efetivo e, eventualmente, ocupar um cargo comissionado. E aí você fica ocupando aquele cargo comissionado, naquele período ali, e quando você deixar aquele cargo comissionado, você reassume o seu cargo efetivo.
Então você pode ser exonerado do cargo comissionado a qualquer momento, mas você tem a garantia do seu cargo efetivo a qualquer momento. Ele está ali, você não perde ele. Bom, os cargos de natureza técnica só poderão ser ocupados pelos profissionais legalmente habilitados e de comprovada atuação na área. Tá? Então, mais uma vez, né, para você ocupar um cargo de natureza técnica, é imprescindível que você seja habilitado para isso. Também a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então aqui é dito, né, que pode acontecer uma eventualidade, acontecer uma calamidade pública, você precisa de contratação rápida, porque a gente sabe que a questão do concurso público é algo mais demorado, né? E você precisa de uma contratação rápida e você faz ali uma contratação por tempo determinado. Não pode ser por tempo indeterminado ad eterno, não pode. Até porque a ideia é que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos servidores efetivos compondo os quadros de funcionários, né, das prefeituras, dos municípios, enfim, da administração pública como um todo. Né? Porque uma vez esses servidores sendo efetivos, eles têm ali a garantia da estabilidade e isso é muito importante, porque isso gera ali uma proteção a esses servidores. Né? Eles conseguem ali coibir certas coisas, conseguem se posicionar diante de ilegalidade e irregularidade sem ter medo de alguma represália, sem ter medo da demissão. Então, é uma garantia, uma proteção. Então, é muito importante que nós tenhamos, sim, servidores efetivos, nós tenhamos, sim, concurso público. E essa questão da contratação temporária, ela aconteça num caráter excepcional de fato. A revisão geral da remuneração de servidores municipais far-se-á sempre na mesma data. Então, eventualmente, você tem ali uma revisão em relação à remuneração dos servidores, né, periodicamente, sempre ali na mesma data. A lei fixará o limite máximo em relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito. Então, coloca-se como teto remuneratório os valores percebidos em espécie pelo prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. Então, ele é o teto, ele é o limite, tá? Então, cabe à administração pública estabelecer uma relação entre os valores maior e menor das remunerações dos servidores públicos. Os vencimentos dos cargos de Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, tá? Então, tem isso também. Os vencimentos que serão ali direcionados aos cargos públicos daqueles que pertencem ao Poder Legislativo não poderão ser superiores àqueles que pertencem ao Poder Executivo, ok? É vedada a vinculação e equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do Serviço Público Municipal, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 50, parágrafo 1º desta lei. Essa equiparação de vencimento é você utilizar como base para poder estabelecer um vencimento de um cargo os vencimentos de um outro cargo. É você dizer, por exemplo, eu vou pagar aqui os agentes educadores da área de educação, né? Vou pagar os agentes educadores com base em 2 salários, em 2/3 ou 1/3 do valor percebido pelo pessoal do magistério, por exemplo. Então você não pode utilizar como base o vencimento de um outro cargo para poder estabelecer o vencimento de um terceiro cargo, de um cargo X, Y, Z. Isso não pode acontecer. Cada cargo tem as suas atribuições e o vencimento vai ser de acordo com as atribuições daquele cargo. Ele coloca aqui como ressalva o disposto no inciso anterior que essa questão do Poder Legislativo não poder ter vencimentos superiores ao Poder Executivo. E também coloca aqui o artigo 50, parágrafo 1º, que fala sobre essa questão de ser assegurado aos servidores um plano de carreira. E esse plano de carreira, ele vai estar relacionado com o tempo de serviço daqueles servidores, também com a qualificação daqueles servidores. Ele fez mestrado, doutorado, ele vai se qualificando, ele vai melhorando ali seus vencimentos, tá? Então, a lei assegura a esses servidores uma isonomia de vencimento para cargos do mesmo poder, ou entre servidores ali do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e relativas ali à natureza ou local de trabalho. Tá? Então, tem as vantagens de caráter individual. O servidor, ele está se qualificando, ele está fazendo um mestrado, um doutorado, né? Ele tem mais tempo de serviço, ele tem mais triênios, mais quinquênios, enfim, ressalvar essas situações. Bom, os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Como assim? Você, servidor, na medida que vai passando o tempo, você vai ali tendo seus anuênios, triênios,
você tendo um plano de carreira, você vai recebendo, vai tendo uma incorporação nos seus vencimentos, vai aumentando ali, vai tendo um percentual de aumento por conta do tempo de serviço. E aí, esses aumentos, eles vão ter como base o teu vencimento base da sua carreira, do seu cargo. E não vai ter como referência o teu vencimento mais essa incorporação que vai acontecendo com o tempo, certo? Sempre a base do cálculo vai ser o teu salário base lá de início de carreira. Tá? Então os acréscimos que você vai tendo ao longo do tempo não servirão como base para os próximos acréscimos. É isso que ele quer dizer aqui. Bom, o servidor público municipal poderá gozar licença especial e férias na forma da lei. A gente também vai ver melhor sobre a licença especial, né? A licença especial normalmente é quando o servidor ele fica ali 5 anos de efetivo exercício, ele completa um quinquênio, e aí uma vez que ele completa esse quinquênio, ele tem direito a 3 meses de licença especial, com todos os direitos e vantagens, tá? E as férias, como vocês bem sabem, né? Quando o servidor ele completa 1 ano de serviço, né? Ele tem direito às férias. A gente vai ver melhor sobre isso também no regime jurídico, no Estatuto dos Servidores Públicos, ok? Bom, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, a regra é, você não pode acumular cargo público. No entanto, existem algumas exceções. Quando você for professor, uma vez que você é professor, você pode ter 2 matrículas, tá? Então, a de 2 cargos de professor é possível, desde que você tenha ali como conciliar, tá? Ele coloca assim considerado especialista em educação, ele acrescenta essa redação aqui. Normalmente aparece como sendo de 2 cargos de professor apenas, ele coloca essa redação a mais aqui, mas dá na mesma, tá, gente? Então, assim, 2 cargos de professor, 2 matrículas de professor, você está conseguindo conciliar, você tem uma matrícula de 16 horas com uma matrícula de 25 horas. Eu consigo conciliar, não teve conflito de horário ali, beleza, você pode ter 2 matrículas de professor, tá? É permitido, a lei permite. Também é de um cargo de professor com outro técnico científico. Você pode ter uma matrícula de professor com uma matrícula de técnico em assuntos educacionais, por exemplo. A de 2 cargos privativos de médico também é possível. Isso tudo desde que você consiga conciliar os horários, tá? Bom, a proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria, mas se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Então, essa proibição de acumular, ela não se aplica a proventos. Por que é provento? Provento é o vencimento do aposentado. É um outro nome que a gente fala em relação aos vencimentos do aposentado, tá? Do inativo. Então, os proventos de aposentadoria, essa proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria. Beleza? Mas se aplica à administração pública indireta. Quais entidades fazem parte da administração pública indireta? As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações. Bom, somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias ou fundações públicas, tá? Que são essas entidades que fazem parte da administração pública indireta. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. Então, para você conseguir criar subsidiárias dessas entidades, como de uma autarquia, por exemplo, você precisa de uma autorização legislativa para poder criar uma subsidiária. Então, as subsidiárias, elas estarão ali subordinadas à entidade da administração pública indireta que elas estão vinculadas. Elas vão prestar um serviço, estarão ali subordinadas a essa entidade que é quem controla, que é a controladora dessa subsidiária. Ressalvada a legislação federal aplicável ao servidor público municipal, é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de outras esferas de governos ou de empresas privadas em greve. Até porque, gente, isso iria descaracterizar a greve. Porque a greve é justamente para você sentir os efeitos da greve, né, para você realmente fazer com que os direitos ali que estão sendo questionados, que a greve ela tem uma motivação, ela tem que ter uma motivação. Então, para você sentir os efeitos da greve, você tem que ter ali uma redução do número de funcionários. Se você substitui, você não vai conseguir sentir o efeito da greve, e aí a reivindicação daquela greve, ela perde o sentido.
Aos servidores públicos do município é vedado serem proprietários, controlarem direto ou indiretamente ou fazerem parte da administração de empresas privadas fornecedoras de suas instituições ou que delas dependam para controle ou credenciamento. Então, os servidores públicos de Itaboraí, eles não podem atuar como proprietários, controladores, seja direto ou indiretamente, da administração de empresas privadas que tenham ali alguma relação com a administração pública de Itaboraí, com a prefeitura, tá? Não pode ter nenhum tipo de relação, até porque abriria o quê? Precedentes, né, para casos de corrupção aqui. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições e de pagamento a todos os concorrentes, com previsão de atualização monetária para os pagamentos em atraso e penalidades para os descumprimentos contratuais. Então, a contratação, gente, de um serviço, de uma obra, ela tem que acontecer via licitação. Então, o processo licitatório é um processo que você entende que você está abrindo ali a possibilidade, dando as mesmas oportunidades para que as empresas que se interessam ali para poder prestar aquele serviço, elas possam oferecer os seus serviços. E aí, a administração pública vai avaliar, com base na melhor técnica, no melhor preço, qual é a empresa vencedora que vai estar apta para poder fazer aquele serviço, para poder cumprir e exercer aquele serviço público. A contratação de obras e serviços obedecerá ao plano plurianual de investimentos. Esse plano ele vai definir o quê? Objetivos, vai definir ali metas relacionadas ao quê? Relacionadas à questão de investimento, prioridades em relação ao que vai ser o orçamento público, ele vai ser direcionado a quais obras, a quais investimentos, tá? Então isso tem que estar tudo detalhado onde? No plano plurianual de investimentos. Os servidores municipais não poderão ser colocados à disposição de outros setores da administração pública da União, dos estados ou de outros municípios, antes de completarem 2 anos de efetivo exercício funcional no órgão de origem, salvo em casos de permuta. Aqui ele coloca uma possibilidade aqui de remoção, tá? Então, para que o servidor ele seja colocado à disposição para um outro setor da administração pública, ele mude de setor na administração pública, seja cedido, ele tem que completar pelo menos 2 anos ali no seu setor de origem, no seu órgão de origem. Uma vez que ele completa 2 anos, ele já está, digamos que, livre para poder ter essa remoção dele, salvo em caso de permuta, porque a permuta é uma situação em que aquele servidor ele trabalha longe de casa, ele quer trabalhar perto, né? Ele conseguiu encontrar um outro servidor que trabalha num setor próximo à sua residência e que quer trocar com ele, porque onde ele trabalha é próximo a ele, é próximo da residência dele. Então eles estão ali com interesses o quê? Interesses afins. Eu quero o que você quer e você quer o que eu quero. Beleza, vamos trocar então, show. Então essa que é a ideia da permuta. Então a permuta você pode fazer isso antes de completar 2 anos, porque não vai mudar nada, né? Você só vai trocar de lugar com uma pessoa. Então vai ser 6 por meia dúzia. Agora, não sendo um caso de permuta, aí tem que esperar passar pelo menos 2 anos. É vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falantes, cartazes, anúncios ou outros meios de comunicação, propaganda político-partidária, divulgar trabalhos da obrigação do Poder Executivo ou a que se destinar à campanha ou objetos estranhos à administração e ao interesse público. Então, a administração pública ela não pode subvencionar, auxiliar, patrocinar, colocar dinheiro público, investir dinheiro público para poder fazer propaganda político-partidária, por exemplo, de alguém. Isso não pode, porque o dinheiro é público. O dinheiro ele vem de onde? O dinheiro vem dos nossos impostos, das nossas taxas, dos contribuintes. Então não pode pegar dinheiro público para poder divulgar trabalho, fazer promoção pessoal de alguém, fazer propaganda político-partidária de uma pessoa, né? Então, nada que caracterize promoção pessoal, isso não pode acontecer, né? Ou campanhas que sejam ali alheias ao interesse público. Exclui-se das vedações, no que se trata do inciso anterior, a divulgação, através dos órgãos de imprensa local existentes, das ações realizadas pelo poder público e de interesse da comunidade. Bom, se as ações forem do interesse da comunidade, você precisa divulgar, você precisa fazer ali uma ampla divulgação em relação a essas ações que são do interesse da comunidade. Aí é diferente, aí você vai usar dinheiro público para poder atender a uma finalidade que é finalidade coletiva. Aí tudo bem, aí não está dentro desse rol aqui das vedações.
Beleza, gente? Vamos fazer uma questão. Já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Tem os combos promocionais também contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores e a história de Itaboraí. Vale muito a pena, tá? Porque vocês estudam a teoria e depois vocês praticam. É fundamental, tá, gente? É muito importante mesmo. E além disso, também tem os cursos, né? Os cursos direcionados com videoaula no formato de módulos, com os conteúdos comuns. Os links estão presentes na descrição desse vídeo, beleza? Então, vamos à leitura da questão. De acordo com a Lei Orgânica do município de Itaboraí, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, mesmo quando houver compatibilidade de horários na seguinte condição. A de 2 cargos de professor é vedado? Não. A de 2 cargos de professor é permitido desde que haja compatibilidade. Então, tá errada a letra A. Letra B. A de um cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas e outros de nível técnico ou científico. Bom, aqui embolou tudo, né? Seria permitido se fossem 2 cargos privativos de médico ou um cargo de professor com outro técnico ou científico. E não de um cargo ou emprego privativo de profissional de saúde com uma profissão de outro técnico ou científico, de nível técnico ou científico. Tá errada a letra B, tá? Então, nesse caso aqui, não é permitido, é vedado. Então, é a resposta. Letra C. Há de um cargo de professor com outro de nível técnico ou científico. Sim, essa é uma das exceções. E letra D, há de 2 cargos ou empregos privativos de médico. Sim, isso também é uma das exceções. Então, de fato, a única que não é exceção aqui é a letra B. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, tem playlist contendo simulados de fundamentos de educação, tem playlist de legislação educacional, legislação ambiental, noções de administração pública, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.